Bom dia, meninas. Vamos para esse último dia de devocional. Semana passou voando, né? E tantas palavras, tanto aprendizado nessa semana. Eu estava falando ontem com a Cleo que a gente precisava de mais uma semana falando sobre as mulheres, né? Porque foi muito, muito edificante, né? Então hoje vamos dar continuidade. Aprender, ainda tem mais uma mulher aí para a gente aprender. Hoje é dia da Isadora, trazer a palavra. Isa, pode ligar aí o microfone, fique à vontade. Bom dia, meninas. Vocês me ouvem bem? Sim, né? E hoje, então, né, depois de tantas palavras abençoadas, né, que as meninas nos trouxe, tanto aprendizagem essa semana, ainda tem mais uma mulher, né, como a Lu disse, parece que tem muitas mulheres mesmo na Bíblia, e com todas elas nós aprendemos um pouquinho. E eu fiquei com a oferta da viúva. A gente vai ler em Marcos 12, que você já pode abrir, mas antes vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Feche os seus olhos. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso. Pai, nós te clamamos nesta manhã, meu Deus. Nós suplicamos a tua presença nesse devocional, Deus. Vem sobre cada um de nós, Deus, vem sobre cada coração. Pai, eu quero ser grata por mais uma semana vencida, pelo Senhor ter nos sustentado, nos ajudado, nos acordado, pelo Senhor ter sido conosco. Obrigada por cada entendimento. Obrigada por cada palavra, por cada mulher que ministrou, por cada mulher que esteve aqui presente todos os dias, as que assistiram online, que o Senhor possa cada dia alcançar a vida delas, tocar, ungir com a tua presença, Pai, para que nós sejamos a cada dia mulheres fortes, firmadas no Senhor, que venha amar a tua palavra e aquilo que o Senhor diz, que nós venhamos a cada dia amar aquilo que o Senhor diz para nós fazermos, Deus, e que nós venhamos a fazer sempre com amor, com alegria, santidade, esperando sempre o melhor do Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo tempo. Pai, nós te damos glórias e graças. Pai, porque nós cremos que o Senhor é um Deus fiel e justo, que cuida de nós, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, é o Senhor quem acampa os anjos ao redor das nossas vidas. Pai, vem neste momento sobre este devocional. Vem, Senhor Jesus, sobre cada mulher, Deus, sobre cada aflição agora, aquieta o coração, Pai, aquieta a mente, Deus, para que nós possamos, neste momento, Senhor, estar ligados aos céus, Deus, para aprender da Tua palavra, para ler e entender a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Senhor. Pai, vem neste lugar, Senhor, aquieta cada alma e cada coração agora, Deus, para a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vocês já abriram aí Marcos 12, 41. Eu vou ler aqui. A gente vai ler do 41 ao 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros. Todos deram do que sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Meninas, às vezes, assim, quem é cristã já, né, sempre ouve esse texto, né, ali no momento de oferta, de dízimo, né, sempre os pastores trazem essa mensagem, a maioria das vezes, né, que é uma mensagem principal. Lógico que realmente não tem como não falar dessa mulher e não falar de dízimo e oferta, eu vou entrar em alguns momentos, é, mas também não é possível falar da palavra sem falar disso, porque isso está na palavra, né? Então, mas eu queria que a gente aprendesse também com ela, porque essa mulher, ela realmente me ensinou muito. A gente consegue ver uma entrega, né? Que poucos conseguem dar, e a gente vai entender um pouquinho mais, um pouco que eu estudei aqui. O que eu queria trazer primeiro, antes da gente entender as aprendizagens,
é que esse lugar aqui que ele fala, onde eram colocadas as contribuições, em outras versões, em outras Bíblias, né, fala que é a caixa dos tesouros. E essa caixa dos tesouros, ela consistia ali em 13 baús, com o formato de uma trombeta, onde as pessoas depositavam suas ofertas espontâneas, ou seja, não era os 10%, era aquilo que tinha no coração. E por possuir esse formato de trombeta, acabava que fazia barulho, né? Então, aquela época existiam muitas moedas, né? Então, quando se lançava as moedas, o barulho expandia por todo aquele lugar. Só que o que me chamou mais atenção é que esse lugar dos tesouros era chamado também Pátio das Mulheres. E era chamado assim por ser o lugar mais próximo que as mulheres podiam chegar no santuário da presença de Deus. Então, isso já me chamou bastante atenção, porque aqui fala que ela tinha 2 únicas moedas, e ela entregou essas 2 únicas moedas nesse lugar. Mas não é sobre só a entrega, é sobre o lugar onde ela queria estar. Ela queria estar num lugar mais próximo de Deus, onde existia, onde ela podia, onde era o limite de todas as mulheres. Ela falou assim: vou entregar tudo o que tenho, porque eu quero estar mais perto de Deus, eu quero estar onde a presença dele vai me alcançar. Então, quando eu li isso em uma das Bíblias que eu tenho aqui em casa, eu falei assim: meu Deus, que precioso! Não é somente a entrega. Eu já tinha estudado visto outras coisas, resolvi ler de novo e entender, né, sobre esse negócio. E lá estava escrito isso, que era um lugar mais próximo onde as mulheres podiam se chegar. Ou seja, era o limite, porque a gente sabe que naquela época, né, muitas coisas eram só voltadas para os homens, as mulheres não tinham os mesmos direitos, não era no mesmo lugar que elas podiam estar. E ele era o lugar mais próximo da presença, né, eu acredito que é do Santíssimo Lugar, né, do Santo dos Santos, tipo, deve ser um, um átrio antes, acho que é assim mesmo que fala lá, eu não vou saber de cor, mas assim, era bem próximo, tá? Eu entendi isso quando eu li. Então, isso mostra que ela tinha uma entrega, mas além da entrega, ela queria estar no lugar, né, no lugar mais próximo da presença. E aquele lugar era o limite, né, como eu disse. E ela fez a escolha de entregar tudo que ela tinha para entrar em um lugar mais próximo da presença de Deus. E aí eu queria que a gente refletisse nessa manhã o que temos renunciado e feito para estarmos e buscarmos mais da presença de Deus. Às vezes é o tempo mesmo. Às vezes nós vivemos numa rotina pesada, onde as coisas são atropeladas, onde já acordamos, já arrumamos meninos, já vamos para a escola, já estamos pensando no que vamos fazer no almoço, no que vai acontecer no trânsito, em tudo. E nos esquecemos de agradecer. E nos esquecemos de nos colocar, às vezes, ali diante do Senhor. Falar: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada. O que eu posso te entregar é isso, é o meu tempo. Agora, são 10 minutos. Talvez tudo que eu tenho nesse dia, mas eu quero estar aqui inteira do Senhor, porque existe uma diferença também de eu dar esses 10 minutos e ficar pensando em outras coisas, mas eu preciso dar 10 minutos inteiros para Deus. Então, não sei, talvez seja seu tempo, ou talvez também possa ser o próprio dízimo ou a oferta, porque às vezes nós é, negligenciamos isso, nós esquecemos dessa parte, mas ela é uma parte que está aqui na Bíblia. Nós precisamos, sim, dizimar e ofertar. Isso é palavras do Senhor. Isso é algo que o Senhor também quer daqueles que são fiéis, daqueles que acreditam na palavra dele. Eu creio que existem pessoas que têm um único propósito de sustentar igrejas, de sustentar missões. Então, às vezes ela não vai falar, ela não vai pregar, ela não vai louvar, mas ela tem um propósito de ser bem-sucedida nessa terra para sustentar ministérios, igrejas. Então, às vezes Deus tem pedido isso também. Isso também é renunciar. Isso é renunciar do seu bel prazer. Isso é renunciar de coisas que você poderia estar fazendo para você e fazer coisas para o reino. Então, essa mulher nos ensina isso. Ela não tinha nada, ela era uma viúva. E a gente sabe, né, que as viúvas eram as pessoas mais fragilizadas da época, né? Elas não tinham seus maridos, muitas das vezes não tinham os filhos próximos, eram cuidados até pela sociedade. Então, ela às vezes ela estava entregando exatamente tudo que ela tinha
pela presença. Isso mostra um coração entregue, né? Um coração rendido, disposto a fazer aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dela. Ela queria viver experiências com o Senhor. E a partir daquele, eu acredito que depois daquela entrega, certamente o Senhor fez um milagre na vida dela. A gente não tem relatos, mas eu acredito que o Senhor fez milagre na vida dela, que ela sim teve o alimento ali provido na casa dela, que ela pôde viver experiências sobrenatural com o Senhor. Mas eu creio que essa entrega também, partindo de nós também, as nossas entregas, elas precisam ser diárias, elas precisam ser contínuas. Não é só uma única vez, né? Eu não entrego o dízimo ou a oferta uma única vez. Isso é contínuo, para que o Senhor continue me abençoando, para que o Senhor continue guardando meu coração de toda avareza, de tudo aquilo que não provém dele, né? Para que eu reconheça que o Senhor é o Senhor da minha vida, que eu realmente não tenho domínio, não tenho controle de nada, que é o Senhor quem me sustenta. É isso que essa viúva traz para nós, sabe? É o Senhor que me sustenta. É o Senhor quem está diante de mim. Eu confio e entrego tudo a Ele. Às vezes nós falamos isso, mas nossas atitudes não dizem isso. Então nós precisamos entender. Será que as minhas palavras realmente condizem com as minhas atitudes? Né? Eu anotei aqui, a sua entrega mostra o tanto de Deus que você entrega. Oh, mostra o tanto de Deus que você carrega. Então, a nossa entrega mostra o tanto de Deus que nós carregamos, né? O nosso amor às coisas de Deus, a nossa entrega na casa de Deus, o nosso servir na casa de Deus. Isso tudo mostra o quanto de Deus eu tenho em mim. Porque não existe eu falar que eu amo a Lorena e quando eu estiver em Tuiutaba com um tempo não for lá visitar ela, não mandar uma mensagem para ela e falar assim, amiga, tá tudo bem? Não existe isso. Não existe não ter zelo pelos filhos dela quando a gente está em algum lugar. Então, da mesma forma, somos nós com o Senhor. Não existe eu falar que amo a Deus, que amo a palavra, que amo servir e não ter zelo na casa do Senhor, não ter cuidado com as coisas de Deus, não ter cuidado com as minhas palavras, não ter cuidado com as minhas atitudes. Então, isso é amar a Deus, né? Isso é ter cuidado, isso é viver para Deus, isso é carregar o nome do Senhor. Essa mulher, ela carregava o nome do Senhor e ela queria mais a presença do Senhor. Por mais que ela carregava esse Deus fortemente, ela nos mostra que ela queria mais e mais o Senhor. As suas prioridades, elas mostram onde Deus está na sua vida. Eu não sei, mais uma vez, a nossa vida corrida, tudo aquilo que nós fazemos, mostra onde Deus está nas nossas vidas. Se eu não tenho prioridade em sentar, ouvir a palavra, se eu não tenho prioridade em estudar essa palavra, para que eu entenda mais, porque nós também não precisamos a todo momento ser alimentados por alguém que nos ensina. Então, eu preciso ter o desejo de entender essa palavra, de se alimentar dessa palavra. Se isso não é uma prioridade, eu estou falando que Deus não tem prioridade na minha vida. Então, nós precisamos definir bem as nossas prioridades. E Deus, ele precisa sim estar em primeiro lugar. Isso é um mandamento. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Ele precisa ser a prioridade em nossas vidas. Como eu disse, né, não tem como não falar disso sem falar de dízimo, né? E o dízimo diz sobre isso. Eu não sei, assim, eu tive esse entendimento com o meu antigo pastor, que ele falava assim que o dízimo ele tem que ser tirado como a primeira coisa mesmo, antes de pagar qualquer conta. Isso nos diz sobre renúncia, isso nos diz sobre honra, né? Estou dando honra a Deus, a quem me deu primeiro. Então eu tiro, entrego e depois faço as minhas outras coisas. Mesma forma, no nosso dia, a primeira hora do meu dia eu dou ao Senhor, para que todas as outras coisas eu possa fazer. Sabe, isso diz sobre honra. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de honra. Então, aqui eu aprendo muito sobre as renúncias, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que a gente tem que entregar. E o Senhor falou muito comigo que ainda falta muita entrega da minha parte. Às vezes eu falo assim, nossa Deus, mas eu não consigo fazer mais nada. Eu estou sobrecarregada. Ele falou assim, beleza, descansa. Eu não estou falando que você não precisa descansar. Porque nós também, nós nos cansamos. Mas nós precisamos definir aquilo que é importante para nós, aquilo onde nós devemos servir, o que nós devemos entregar mais, né?
seja em oferta, seja em dízimo, que às vezes nós temos tanto todos os dias, nós podemos nos alimentar como nós queríamos, nós podemos dormir numa cama quentinha, mas às vezes tem gente em missão que não consegue. E elas dependem da gente, né, do sustento, às vezes de pessoas de fora, porque elas não trabalham, o trabalho delas é levar o evangelho, é levar a Cristo, né? Então, isso também é um trabalho. E aí eu anotei 3 pontos que essa mulher me chama a atenção, né, por mais que a gente já falou muitas coisas, mas eu anotei aqui. A primeira delas é a confiança em Deus, né, e isso me lembra das falas de todas vocês, né, que a gente falou de todas as mulheres, mas Isabel confiou em Deus, né, ela esperou, ela confiou. E a viúva, essa viúva nos ensina a confiar, e a confiança dela é lançar tudo que tem aos pés do Senhor, porque ela teve a atitude, né, de pegar tudo que ela tinha e lançar aos pés do Senhor. Isso nos fala para que a gente também entregue tudo que temos, de entregar as nossas preocupações, a nossa família, os nossos filhos, a nossa finança, aquilo que tem nos incomodado, né? Entregar aquilo que tem trazido descontrole emocional sobre nós. É, e aí me fala sobre o foco, que também o Cléo falou ontem, nós precisamos ter foco naquilo que estamos fazendo. Isso nos mostra confiança em Deus também. Focar no que realmente eu preciso fazer para ter direcionamento. Outro ponto que eu anotei sobre essa mulher, e que acho que todas as mulheres que nós falamos esta semana foi citada essa palavra, é que ela é uma mulher de fé. E me lembro que a Thaís também mencionou que Lídia era uma fé que movimentava. E essa mulher teve uma fé que movimentou. Ela movimentou Jesus com os discípulos, ela trouxe um entendimento. Então, a fé dela, a entrega dela, né, fez com que chamasse a atenção de Jesus. E após esse ato de fé, né? Porque entregar tudo que você tem diz sobre um ato de fé. Porque se a gente for olhar para isso natural, nós não fazemos. Eu não pego todo o dinheiro que eu tenho, naturalmente, se eu não for conduzida por Deus, direcionada a isso. E olha que eu falando de Isadora, que se eu for direcionada a isso, eu preciso de vários sinais no céu, se possível, cair fogo do céu, porque é uma renúncia complicada. Eu falo por mim, porque eu sou ser humano. E eu conheço poucas pessoas que fazem esse tipo de renúncia. Já vi renúncias extraordinárias, assim, de um mover de Deus que eu ficava assim, meu Deus, por que não faz isso? Não pode. Mas vi o poder de Deus também agindo de uma forma sobrenatural. Mas porque debaixo de um direcionamento de Deus, debaixo de fé, daquilo que Deus realmente ordenou fazer. Não estou falando que a gente precisa sair por aí entregando tudo que tem. Estou falando que nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que os céus fala conosco. E essa mulher, eu acredito que ela teve sensibilidade. Não, o Senhor está me pedindo para entregar tudo, porque eu quero a presença dele, porque eu quero me chegar a ele, porque eu quero ser como ele, eu quero poder sentir o cheiro de Deus. Eu acho que era isso que ela queria mais da presença. Porque nós precisamos entender que sem ele nós não somos nada, né? E essa mulher mostra isso para nós. E o último, acho que é o último, deixa eu ver. O último que eu anotei é que ela é uma mulher posicionada, que o lugar não define a experiência. É o anseio pela presença. Não é o lugar que define a experiência, é o anseio pela presença que ela teve que direcionou ela. Então, não é o lugar, ela não fez aquilo para impressionar as pessoas daquele lugar, porque ela sabia que se ela colocasse as 2 moedas, ia ser poucos toques, as pessoas já logo iam saber que não era uma oferta, assim. Então, ela não estava querendo impressionar homens, ela estava querendo realmente ter uma experiência com Deus de fé. Então, ela estava posicionada e direcionada a fazer aquilo. Ela não se intimidou com as pessoas ricas que estavam ao redor, ela não se intimidou pelo barulho das 2 moedas caindo. Ela estava preocupada em viver uma experiência. Então, o lugar às vezes nos molda. Às vezes nós estamos num lugar, vemos pessoas entregarem algo e queremos entregar a mesma coisa que elas. Mas Deus pediu coisas diferentes para nós. Deus pediu uma entrega diferente uma da outra aqui neste lugar. Tem gente que vai ter mais condições, a entrega vai ser maior e o Senhor vai pedir. Tem gente que vai ter menos condições, o Senhor vai saber e ele vai pedir uma entrega certa.
Deus, ele valoriza mais as atitudes do que a entrega de ouro e prata, porque ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele está interessado na nossa entrega, é naquilo que nós estamos dispostos a oferecer, é naquilo que ele coloca diante de nossos olhos. Olha, ou diante de nós, eu preciso que você entregue isso. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre o lugar que o Senhor está na sua vida. Porque eu entendo que o Senhor estava em primeiro lugar na vida dessa viúva. Quando eu li, gente, eu já tinha feito todas essas anotações que eu falei por último, mas quando eu li ontem, de novo à noite, eu fui reler, e que eu vi a questão da mulher, de ser um lugar mais próximo de Deus, eu falei, ela não estava nem um pouco preocupada com a oferta. Ela não estava nem um pouco preocupada com isso, ela estava preocupada em se chegar à presença do Senhor, em agradar a Deus. E nós precisamos nos preocupar com isso. Mas nós só nos preocupamos com isso. Nós só conseguimos chegar nesse lugar quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós entendemos, quando nós nos posicionamos para isso, quando nós silenciamos as vozes do mundo, quando nós silenciamos as atitudes das outras pessoas que nos influenciam e começamos a entender e a viver as atitudes do Senhor e escutar a voz do Senhor. Quando nós começamos a silenciar o mundo e abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvir o que o céu diz sobre nós, para ouvir o que existe no mundo espiritual, porque ele é real. A gente às vezes fala, nós repreendemos, né, toda a seta do maligno. Ontem, Cléo falou, né, que teve uma batalha espiritual. E isso é real. Nós, às vezes, ignoramos tudo isso. Eu não sei porque o Senhor está me falando para dizer isso, mas não tem nada a ver aqui com o contexto. Mas ele existe, o mundo espiritual, ele existe. Isso é muito sério. Nós precisamos estar posicionados com relação a isso. O mundo espiritual está a todo momento em ataque com a nossa mente. O nosso emocional está todo dia sendo atacado, principalmente nós mulheres, onde existem vários afazeres, várias coisas que a nossa mente está totalmente, como que eu posso dizer, desligada e às vezes, por conta dos muitos afazeres, não está conectada aos céus. E nem aquilo que o mundo espiritual fala ou faz, ele é real. E nós precisamos sim nos posicionar, estarmos preparadas, né, com jejum, oração, revestidas para que nós possamos vencer as batalhas espirituais que nos é colocada, porque elas vão existir. Até comentando com uma amiga essa semana, eu falei para ela assim: olha, a vida não é um eterno, ela não é uma eterna alegria. O Senhor não falou que nós vamos viver plenamente felizes. Vão existir dias de lutas, vão existir dias de paz, vão existir dias alegres e dias tristes. Nós precisamos ter sabedoria para viver os dias maus. Nós precisamos estar revestidos para saber viver os dias maus. Nem tudo é sobre ser uma batalha espiritual, às vezes é o próprio cansaço. Eu vi a pastora Viviane, inclusive, falar isso. Às vezes é só o descanso que a pessoa precisa e ela está guerreando de uma forma diferente. Mas existem coisas que são do mundo espiritual. E às vezes nós queremos, ela falou exatamente isso, às vezes nós queremos vencer coisas no mundo espiritual, é, fazendo coisas, não fazendo nada. E às vezes querendo vencer coisas que precisam de descanso, orando e jejuando. Não é assim. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos entender isso. Tá? E é isso. Eu não sei por que o Senhor me levou a falar isso. Parece que ficou até desconexo aqui com o que eu tinha que falar. Mas, bom, só resumindo essa questão do mundo espiritual, eu queria que vocês realmente. Eu falo isso para mim, tá? Quando eu falo aqui, tudo isso que eu prego aqui é muito para mim. Eu primeiro aprendo e depois passo para vocês. Para mim também, Isadora, entenda. Você precisa se revestir, porque o mundo espiritual ele é muito sério. E ele tem atacado nós, ele tem atacado as nossas famílias, ele tem atacado os nossos, mas porque a gente não tem se posicionado nem se levantado de uma forma adequada. E isso que nós fazemos, que nós trazemos aqui, que nós participamos, isso é um levantar do inimigo, porque você acha que Satanás está feliz em ter a palavra de Deus sendo disseminada aqui para mais de 15 pessoas? Pessoas que estão dispostas, que estão orando, que estão clamando orando, intercedendo por pessoas que estão doentes, que precisam de um milagre. O inimigo fica furioso com isso. Então, nós precisamos nos revestir, mas nos levantar, desculpa,
mas nos levantar crentes e fiéis que o Senhor é bom e que Ele faz, como Ele fez na vida dessa viúva, que quis mais da presença dEle. Ele também pode fazer nas nossas vidas, quando nós nos levantamos, quando nós entregamos tudo que temos. Amém? O Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O Senhor é por nós, é Ele que peleja por nós, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Mas também nós precisamos nos colocar em lugar de adoração. Nós precisamos nos colocar num lugar de rendição. Amém? Bom, meninas, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Sim? Então vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Elevasse seu pensamento agora aos céus. Eu queria que você desfocasse de tudo que você está fazendo, de todo o pensamento, e agora pensasse somente no Senhor, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que te enxerga, que Ele te vê na tua peleja, na tua dificuldade, que Ele sabe de tudo aquilo que você está passando, mas Ele precisa de você. Ele precisa da tua adoração, da tua entrega. Ele conta com a sua mão, os teus pés, o teu corpo para adorar, para servir, para bendizer Ele aonde você estiver. Amém? Oh, Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, eu coloco a vida de cada mulher agora, Senhor. Revista, Senhor, a mente e o coração, Deus. Blinda elas, Senhor. Acampa os teus anjos com espada desembainhada de fogo sobre a vida de cada uma delas agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, reacende a chama que está apagada de cada coração, Deus, de entrega, de servidão. Pai, reacende essas chamas agora, Senhor. Desperta ao chamado, Senhor. Levanta, Senhor, mulheres que estão dormindo como Lázaro, Senhor. Desperta nesta hora. Desperta, Senhor, para viver o propósito e aquilo que o Senhor tem chamado elas, Deus. Posiciona ela em lugares, Senhor, santos, em lugares, Senhor, posicionados para elas servirem, para elas levarem o evangelho, Deus, que sejam mulheres preparadas, que sejam mulheres sedentas pela tua presença, que sejam mulheres que não sejam influenciadas pelas coisas do mundo, mas que influenciam esse mundo a viver as experiências com o Senhor, meu Deus. Pai, eu abençoo cada mulher aqui, Senhor. Eu declaro que elas são bênçãos onde elas estiverem. Eu declaro que os filhos e a descendência delas são abençoados. Eu declaro uma semana de paz. Eu declaro um final de semana abençoado, cheio da tua presença. Eu declaro um final de semana de busca. Pai, eu quero nesta hora também te agradecer e te engrandecer por esta semana, por até que o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos direcionado. Abençoa cada uma, Senhor. Obrigada, Senhor, pela provisão diária, pelo pão diário, por aquilo que o Senhor fez e faz por nós, Deus. Maravilhoso é o Senhor, Jesus. Eu quero te dar honras, glórias e graça nessa manhã por este devocional, por cada vida aqui apresentada, por cada intercessão aqui colocada, Deus, por cada milagre aqui operado, Senhor. Nós te damos glórias e graças nessa manhã, Deus. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, e ele está de geração em geração. Nós confiamos no Senhor, Jesus, num Deus vivo, num Deus maravilhoso, num Deus que opera independente de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, Pai. Amém e amém. Amém.